Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez com a missão Reavivamento, na meditação diária. Que bom que você está sendo fiel, né? Onde o Senhor te chamou, o Senhor te convidou, né, a viver essa experiência. Hoje não é diferente, vamos fazer a meditação do Santo Evangelho, lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. O Senhor está me chamando e te chamando a ser fiel. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem se esforçado para ser fiel a Deus, a Jesus? Então nós vamos ver isso hoje, e o Senhor ele tem um chamado para você. Não somente um chamado de fidelidade, mas um chamado de vocação. Amém? Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento de que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Sabia que você tem uma vocação? Sabia que o Senhor tem um chamado para você, né? Talvez você possa pensar quando fazemos essa pergunta, ou quando alguém faz essa pergunta, né? Talvez que você tem que pregar o evangelho, que segurar um microfone na mão, que pregar para grandes multidões. Não, você tem uma vocação na sua casa, na sua família, como pai, como mãe, como esposo, como funcionário numa empresa. Enfim, o chamado, a vocação que o Senhor tem para mim e para você é um chamado de vocação que se chama santidade. Basicamente, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Que a gente vai falar que é o mais importante de todos. Então, esse chamado de vocação, ele passa por essa palavra totalmente diretamente. Pois o Senhor ele tem um chamado para nós. Ninguém está aqui nessa vida para viver essa vida, embora a gente possa ter uma faculdade, uma pós-graduação, comprado uma casa, um terreno, casado, ter filhos, constituído família. Você ter aí, né, conquistado a sua graça de fazer os seus empreendimentos, ter a sua empresa. Tudo isso é muito importante, realmente é muito importante, mas nada disso está acima dessa vocação que o Senhor nos chamou. A de santidade, a de amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, Ele no lugar, no centro de tudo da nossa história. E quando nós que não pedimos para nascer, quando nós estamos aqui nessa terra, né, nascemos, crescemos, chegamos à vida adulta, né, esse chamado, ele amadurece no nosso coração. Para algumas pessoas sim, talvez outras que, né, trilharam outros caminhos, seja diferente.
né? Mas o chamado que o Senhor tem é de amar a Deus e é de santidade. E o Senhor, ele, através dessa passagem, desse evangelho, né, dos talentos, a famosa parábola dos talentos, muito conhecida, né? O Senhor, ele dá talentos a 3 servos, né? Quantidade de 5 para um, de 2 para outro e de 1 para o terceiro, né? Os 2 primeiros, com 5 talentos e com 2 talentos, eles lucram, né? Eles fazem da sua vida, né, uma vida virtuosa, uma vida aproximada de Deus, uma vida de quem entendeu o seu chamado, a sua vocação e vive, né, esse chamado, essa vocação com graça, com virtude, com proximidade de Deus, lutando para chegar ao céu, né? E essa pessoa, esse servo que recebe apenas 1 talento, ele não lucra, ele não se esforça, ele não busca viver a vontade de Deus, ele não quer saber de Deus, ele não tem interesse em saber nada de Deus. E por isso que ele enterra o seu talento. Mas talvez você se pergunte assim, talvez não tenha ficado claro, mas qual que é o talento, qual que é a vocação? Você dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, na empresa que você trabalha, qual é a vocação que o Senhor te chamou lá? Para ser um sinal de Deus. Você que principalmente foi impactado pelo amor de Deus, pela graça, você que se encontrou com Jesus para levar esse amor de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para as comunidades que você convive. Esse chamado, essa vocação, né, ela se dá através disso. Eu experienciei o amor de Deus. Eu vou levar para outras pessoas. E talvez você que tem um chamado mesmo dentro da igreja, numa pastoral, no movimento, e talvez que você se esfriou, você se afastou do Senhor. E o seu chamado ali você acabou meio que enterrando, assim como vai dizer na versão da Jerusalém aqui, né? Coloquei o meu talento numa cova, num buraco no chão. Por algum motivo, pelas questões emocionais, sentimentais, né? Eu disse, eu não vou servir mais. Eu cansei. E vou falar pra você, irmão, a vida de quem serve na igreja, a gente vive cansado. O cansaço é a coisa mais normal do mundo. O cansaço físico, o cansaço espiritual. Mas a força que o Senhor dá, o Deus que é sobrenatural, que vence a morte, a cruz, o pecado, o demônio, o mundo, Ele que nos dá essa força. É Deus que nos fortalece. Se você está cansado no seu matrimônio, lutar pelo seu cônjuge, se você está cansado, né, o seu filho ele tá sendo difícil criar o seu filho, tá sendo difícil encaminhar o seu filho que já tá quase chegando à vida adulta, né, encaminhar o seu filho para o céu. Se o seu filho tem se envolvido com coisas do mundo, coisas que você desaprova, e você tá cansado, cansada por conta dessa batalha, o Senhor te chama porque Ele te fortalece, Ele te deu talento, Ele te dá a capacidade, Ele te dá a virtude para você alcançar a promessa de Deus. Porque a sua família tem jeito sim. Talvez lá no seu trabalho seja difícil, a sua empresa, a empresa que você suou tanto para constituir, seja difícil. Na verdade, hoje o mundo, né, o Brasil, a economia tá difícil mesmo. Mas o Senhor te dá força. O Espírito Santo te dá capacidade. Esses talentos, quando somados à capacidade que Deus dá, o talento de Deus, a capacidade que Deus dá, quando são somados juntos, são entrelaçados, o Senhor faz coisas extraordinárias. O impossível se abre. O impossível acontece. A mesma coisa no seu casamento, na criação do seu filho, a luta pelo seu filho, pela salvação do seu filho, dos parentes, das pessoas que você ama. Essa é a vocação que o Senhor nos chamou. A santidade se baseia nisso, a viver aquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Qual a promessa? Então, qual é a vocação que o Senhor te chamou? Talvez você não está rezando por nada hoje. Tô bem, tá tudo normal. Eu quero convidar você a olhar com mais atenção na sua vida. Porque em Efésios 6 vai dizer assim que a nossa vida é uma vida de batalha espiritual. E nós temos que vigiar constantemente, orar e vigiar sempre. E o talento que Deus te deu, ele precisa se sobressair no seu coração, na sua vida. Pois o Senhor te fortalece. O Senhor tem um chamado para você. O Senhor tem uma vocação para a sua vida. Você, mulher que ora pelo seu casamento, pela sua família, o Senhor te fortalece nesse momento. Você, pai, você que é esposo, você que tem batalhado pela sua família e pelo pão de cada dia, o Senhor te fortalece. Você que tem buscado emprego, o Senhor te fortalece através da vocação. E nessa vocação, você também pode ser um vocacionado a ser um funcionário através da graça que o Senhor derrama na sua vida. E você se desenvolver as capacidades que Ele te deu. E desenvolver as capacidades que Ele colocou no seu coração. Então, quero reforçar, finalizando essa reflexão, qual é a vocação que o Senhor
colocou na sua vida. Talvez você que é solteiro e está lutando pela castidade. O Senhor fortalece, o Senhor renova essa vocação, essa aliança com você. Amém? Você pode, você consegue em Deus. Ele é a nossa vitória. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma santa e abençoada semana, um excelente final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus se consolar.